Você acha que a Bíblia é racista, homofóbica, sectarista? Bem-vindo! Hoje nós vamos discutir algumas coisinhas sobre a Bíblia e você vai ver que a Bíblia poderia ser humanofóbica, porque praticamente tudo que o ser humano faz acaba caindo em alguma transgressão. Bem-vindo! Que bom ter você aqui hoje, que bom que você está escutando a palavra de Deus aqui. O apóstolo Paulo, ele foi designado por Jesus para pregar o evangelho aos gentios. O que eram os gentios? Os gentios era o povo que não era judeu. Tudo que não era judeu era chamado de gentio. Então, ele é quem melhor explica o evangelho para a gente. Então, lá no livro na carta de Paulo aos Romanos, ele sabe que na sua audiência ali, o pessoal que está lendo a sua carta, tinha muitos judeus e muitos gentios na cidade de Roma, e ele dá uma bela explicação de como que a humanidade está perdida. Então, ele gasta boa parte dos 3 primeiros capítulos mostrando que o ser humano, por isso que eu falei da Bíblia ser humanofóbica, mas a Bíblia não é humanofóbica, tá? Eu só estou querendo dizer que se as pessoas fossem se pegar muito na coisa assim, eu falo assim, então a Bíblia não gosta de ninguém. Ele gasta, voltando ao apóstolo Paulo, ele gasta um bom tempo mostrando que a humanidade inteira está caída. Ele diz que o ser humano, mesmo que ele não conhecesse as leis de Deus, que ele tem gravado no seu coração as leis de Deus, que Deus se manifesta na natureza e que, de propósito, o homem fecha os olhos para Deus e acaba escolhendo adorar a natureza, acaba escolhendo adorar as criaturas do que adorar o Criador, ao ponto de adorar répteis, por exemplo. Então ele diz que os homens são inexcusáveis, indesculpáveis. Isso cai por terra aquela história do indígena bondoso. Não, mesmo o cara que nunca teve contato com o evangelho, ele é culpado perante Deus. Da mesma forma, ele mostra que mesmo os que conhecem a lei de Deus, eles não conseguem cumprir. Bom, ele acaba com todo mundo. Ele acaba com todo mundo, ele mostra que seja pessoas que conhecem a lei de Deus, que naquela época eram os judeus, seja as pessoas que não conhecem, que todo mundo está condenado. Todo mundo está condenado. Então, ele faz uma condenação da humanidade. Eu vou ler aqui para a gente um trecho de Romanos 3. E aí eu volto a discutir com vocês. Vale a pena, tenha um pouquinho de paciência. Vamos ver aqui, ó. Então, lá em Romanos 3, versículo 10 em diante, está escrito: Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Sua garganta é um túmulo aberto, com a língua enganam. Veneno de víbora está em seus lábios. Sua boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos que creem, não há distinção, pois todos pecaram. Vou ler de novo. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo da vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? Na obediência à lei? Não, mas no princípio da fé, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independentemente da obediência à lei. Vamos voltar aqui. Pronto.
que Pedro está falando aqui? Pedro não, Paulo. Que todo mundo é condenado. Todo mundo. Que seja pelas obras. Ah, eu sou bonzinho, eu faço coisas boas. Não. Seja por obediência à lei de Deus, aos 10 mandamentos. Também não. Ninguém consegue cumprir os 10 mandamentos. E ninguém tem obras boas sem quebrar esses mandamentos. Mesmo que você não conheça, mas você tem aquele conhecimento interno da lei gravada nos nossos corações. E aí o apóstolo Paulo fala, mas Deus mandou o seu Filho para a propiciação. O que era propiciação? Era um derramamento de sangue que se fazia de animais na tampa da Arca da Aliança, aquilo era o propiciatório. E aquilo já mostrava que precisava de um sacrifício superior, que era o de Cristo. Resumindo aqui, o apóstolo Paulo fala que a gente não é salvo pelas nossas obras. Pelas nossas obras a gente merece o inferno. Mas a gente é salvo mediante a graça. E só pela graça, através da fé em Cristo. Então, se você está aí sofrendo, você acha que você não consegue ser uma boa pessoa, você não consegue seguir, ninguém consegue. Ninguém. Todos pecaram. Por isso que eu falei, a Bíblia não é racista, a Bíblia não é homofóbica, a Bíblia não é humanofóbica. A Bíblia taca a real. Todos, eu, você, todo mundo é condenado, todo mundo precisa da misericórdia de Deus. E só há um caminho. Deus abriu só um caminho para a salvação, que é através de Cristo. Pois se você quiser ler de novo esse trecho da carta aos Romanos que eu li o capítulo 3, do versículo 10 em diante. Mas vamos continuar com as notícias boas. Então, Paulo joga que está todo mundo perdido, não salva ninguém. Ele coloca que Cristo veio como um sacrifício perfeito, que Deus se propõe, tá bom, tá aqui, a justiça vai ser feita no meu filho. E agora ele continua aqui, se a gente for para Romanos capítulo 8, deixa eu pôr aqui para a gente, Romanos capítulo 8. Então, ele está discutindo, ele está conversando com os judeus, ele está conversando com os não judeus, de que está todo mundo condenado, aquela coisa toda. Aí, uma parte gloriosa dessa carta. Romanos 8 é mais ou menos metade da carta. Olha que bonito, vou ler aqui. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Vou voltar um pedacinho aqui, ao finalzinho assim. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho à semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei... O que são as justas exigências da lei? Deus deu a sua lei, por exemplo, os 10 mandamentos. A gente não consegue cumprir. Deus é justo, santo, fiel. Então, se a gente não cumpre a lei, pela justiça de Deus, a gente merece o castigo. A gente merece a perdição, a gente merece o inferno. O que Cristo fez na cruz? Cristo pagou. Tudo que ele suportou na cruz, ele pagou aquilo que você, que eu, deveríamos pagar. Então, quando você aceita Cristo como seu Senhor e Salvador, não é que Deus fecha os olhos para você e fala assim, beleza, a partir de agora não vou me lembrar dos seus pecados, não vou lembrar que você era uma pessoa que eu não gostava, que eu era seu inimigo. Não. Na realidade, quando você volta para Cristo, quando você se arrepende, quando você aceita
Cristo como Senhor e Salvador, aí Cristo paga aquilo que você deveria pagar. Então não é que Deus esquece, mas na realidade Jesus paga por você. Por isso que você fica limpo perante o Senhor. Porque não é que ele esqueceu. Na realidade, Cristo pagou. Eu falei em um outro vídeo aqui que Cristo na cruz disse assim, está consumado, e que isso poderia ser traduzido, está pago. O que está pago? A sua dívida com Deus. E a partir desse momento, já que as justas exigências da lei foram plenamente satisfeitas, agora você é filho de Deus. Então, agora está paga a sua dívida, agora você é filho de Deus, e olha que lindo. Agora você, sendo filho, você tem a herança das coisas de Deus. Isso é maravilhoso. Se você espera ser salvo porque você é uma boa pessoa, danou-se. Se você espera que Deus te dê aquilo que você merece, danou-se, porque a gente merece o inferno. Ah, Deus, eu quero aquilo que eu mereço. Pelo amor de Deus, o chão vai abrir, você vai cair direto para o inferno. Como é que você tem que procurar Deus? Você tem que procurar Deus no espírito de arrependimento. Por favor, não é procurar Deus assim, ai Deus, eu exijo, agora que eu vim aqui eu exijo isso. Restitui o que é meu. Não, vamos com calma, não é assim não. Você vai para Deus em misericórdia, assim, ó, Senhor, eu sei que eu mereci o inferno. Eu sei que não há nada de bom em mim. Mas por misericórdia, me aceita. Senhor Jesus, me aceita. Perdoa os meus pecados. Eu me arrependo desses pecados. É assim. Então pode ser hoje. Você pode fazer essa oração. Você pode entregar o seu coração para Jesus. Você pode se arrepender da vida que você levar. Mas é muito difícil você se arrepender porque você não sabe o que é errado. Você nem sabe que você é pecador. Mas lá dentro, no seu coração, mesmo que você não leia a Bíblia, Deus escreveu o que é certo e o que é errado. Todos os povos do mundo têm consciência do que é certo e o que é errado. Todos os povos do mundo. Então, no fundo, se você parar para pensar, você sabe o que você faz de errado. E se você não quer pensar muito também, é só ler a Bíblia. A Bíblia mostra para a gente o que é a vontade de Deus e o que não é a vontade de Deus. Então, se você se arrepender dessas coisas erradas, se reconhecer pecador, né? Isso se chama arrependimento. Se você se arrepender, reconhecer que Jesus veio, ficou entre nós, foi crucificado pelos seus pecados, e ao terceiro dia ressuscitou e voltará, e depois você se batizar para mostrar isso, você está salvo. Você vai ser uma nova pessoa. Lembra, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aí você vai estar limpinho, ninguém vai apontar o dedo para você. Você vai poder morrer numa boa, feliz, sabendo para onde você vai, e você também vai ter uma vida muito diferente aqui. Porque agora você vai ser filho de Deus. Que Deus abençoe, que você tenha uma linda e maravilhosa semana. A gente volta no próximo vídeo. Obrigado pela sua presença aqui. Se você puder curtir o vídeo aí no YouTube, se você puder passar para algum amigo, eu agradeço. Mas de qualquer forma, que Deus abençoe a sua vida. Tudo de bom. Tchau, tchau.